O texto de Romanos 6:6, eu vou ler na versão Almeida, revista e atualizada. O pessoal vai colocar no telão aqui atrás. Mas eu quero te pedir uma coisa, irmão, adquira uma Bíblia. Mesmo que você já tenha no seu celular, adquira uma Bíblia. Traga material para você usar de anotação. Não perca a oportunidade de anotar a palavra, porque vai servir para você mais à frente e vai consolidar o teu conhecimento. Vai consolidar aquilo que você está recebendo no seu coração. O texto diz assim, Romanos 6, verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Se você puder fechar os seus olhos um pouquinho, vamos orar nesse momento. Obrigado, Senhor, por este momento, por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos como igreja, na Tua presença, nesta noite na qual nós reafirmaremos a nossa aliança contigo, por meio da ceia do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que hoje vem a este lugar para cultuar o Teu nome e para declarar a Tua grandeza e a Tua soberania. Nesse momento, ó Deus, nós vamos receber a Tua palavra. Eu creio que ela é poderosa para nos abençoar. Eu creio que ela é poderosa para nos fazer sábios para a salvação. Eu creio, Senhor, que ela é poderosa para nos trazer aprendizado. Por isso eu peço em nome de Jesus, fala conosco. Eu peço, Espírito Santo, toma cada coração e cada mente aqui nesta noite. Que os nossos corações e mentes estejam liberados e prontos para poderem receber essa boa semente, de modo que ela produza frutos abundantes para a glória e para a honra do Teu nome, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente olha para a igreja, a gente percebe que a igreja é composta por pessoas, homens, mulheres, jovens, crianças, velhos, enfim. Pessoas que confiaram em Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Pessoas que fizeram uma profissão de fé, que creram no coração e confessaram com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. E como eu falei aqui sobre o pastor Tozer, ele fala algo muito interessante, que diz o seguinte: a saúde da igreja é diretamente proporcional à saúde de cada indivíduo cristão. A saúde da igreja é diretamente proporcional à saúde de cada indivíduo cristão. Em outras palavras, isso quer dizer que para a igreja crescer e ser saudável, os discípulos, os membros da igreja, cada membro da igreja, cada pessoa que forma o corpo de Cristo na terra, precisa crescer espiritualmente. Quando cada membro da igreja, cada discípulo de Cristo, cresce individualmente, essa composição faz com que a igreja se torne saudável. E precisamos ser uma igreja saudável, para que possamos cuidar de outras pessoas. A gente está falando sobre legado neste ano de 2025. E nós já aprendemos que o legado, ele é baseado em princípios e em valores.
Os princípios e valores que norteiam a nossa vida como crentes em Jesus Cristo estão na palavra que foi deixada para nós, o Antigo e o Novo Testamento. São a base da nossa fé, são a base da nossa caminhada. É um legado que foi deixado para nós por homens e mulheres que enfrentaram a morte para que essa palavra chegasse a nós. Homens e mulheres que perseveraram, que enfrentaram adversidades, que sofreram, que foram perseguidos, que passaram necessidades e que mesmo em meio às lutas da vida, eles não desistiram, porque tinham uma fé sólida, eram saudáveis espiritualmente falando. As circunstâncias da vida não os abalavam, ou não os abalou. As lutas do dia a dia não tiraram deles a fé em Cristo e no Deus vivo que enviou o seu Filho unigênito para se entregar por nós. Então é interessante que a gente olhe para essa fala do pastor Tozer, de que é importante que a igreja seja saudável. Deus quer que você seja saudável, mas eu não falo saudável somente no âmbito da saúde física. É importante isso. Estive com um irmão, que é um irmão que eu gosto muito de encontrar ali na CPAD. Eu vou lá, até compro alguns livros, mas a gente conversa mais do que eu compro livros. Na verdade, às vezes eu penso que eu dou prejuízo para ele, que ele conversa mais do que vende. É um rapaz muito inteligente, e eu estive com ele essa semana que passou, e falei: como é que está a sua saúde? Você está cuidando da sua saúde? Ele disse: pastor, o senhor é a quarta pessoa que está me falando isso esses dias, eu estou entendendo isso como um recado de Deus. E aí começamos a conversar. De fato, irmãos, é necessário que você cuide da sua saúde física, bem como também que você cuide da sua saúde emocional. Estava vendo um vídeo da esposa do pastor Silas Malafaia, fugiu o nome dela agora, Elisete Malafaia, psicóloga. Ela disse que estava atendendo a igreja e começou a ver a necessidade da igreja de cuidado emocional. E ela se envolveu tanto dando esse cuidado para a igreja que ela adoeceu. Porque as pessoas vêm para Cristo com muitas demandas, com situações não resolvidas dentro do seu coração. Eu ouvi uma fala da Sara, pastora Sara Castelhano, quando Paulo diz assim, precisamos guardar a fé, e ela disse que às vezes nós temos em casa um quarto da bagunça. Alguém tem quarto da bagunça? Aquele quarto que você guarda um monte de coisa, né? São coisas que você já deveria ter jogado fora há tempo, mas está ali guardado, não serve para nada, mas você guarda. Aquele armário da cozinha, que você comprou, aquele negócio que anunciou na televisão, que disse que era o seu sonho, e você usou uma vez e está guardado. Está lembrado disso aí? Você não dá para ninguém e não usa, está lá guardado. E ninguém pode tocar, que se tocar, não toca, mas você não usa, está ali parado. Então tem gente que guarda coisas que não tem valor algum. E tem gente, por outro lado, que tudo dá, abre mão de tudo. Ok? Às vezes, na nossa vida emocional, nós estamos guardando coisas que não servem mais para a gente. Tem gente que guarda lembrança. Naquele tempo, eu me lembro, ela fez assim comigo. Passou um século, tu está lembrando disso ainda. Isso está pesando na sua vida, ao invés de abençoar você. Você lembra que eu estou falando isso? Eu falo outra coisa, mas enfim. Tem que abrir mão disso. Porque está sendo âncora na sua vida, está emperrando você, impedindo você de avançar. O que é importante para você guardar, Paulo diz, a tua fé. A fé como um tesouro que precisa ser guardado. E homens e mulheres de fé que se mantiveram firmes e guardaram a sua fé para serem saudáveis na sua vida com Deus, nos trouxeram esse legado. Então você tem que cuidar da sua saúde física, sim. Tem que cuidar da sua saúde emocional, também. Mas existe uma área também que é importantíssima, que é a sua saúde espiritual.
E nós muitas vezes não estamos olhando para a nossa saúde espiritual. Na verdade, irmãos, a gente às vezes não cuida da física, não cuida da emocional e sequer da espiritual. Então nós somos gente problemática. Claro que tem problema, tem gente que tem problema, você tem problema, também tem, é lógico. Mas tem coisas que nós precisamos cuidar. Então, para que a gente seja uma igreja saudável, cada membro da igreja, cada discípulo de Jesus precisa se manter saudável na sua caminhada com Deus. Porque só uma igreja dinamicamente saudável pode ter a esperança de cumprir a comissão de Cristo. Mateus 28:19, fazer discípulos de todas as nações. A nossa cidade tem muitas igrejas, mas tem muita gente que precisa de Jesus ainda aqui em Nova Iguaçu. O nosso estado, o Rio de Janeiro, tem muitas igrejas, mas ainda tem muita gente precisando de Cristo. Então, para que a gente possa alcançar essas pessoas, seja no nosso bairro, no nosso município, estado, nação, ou até mesmo fora daqui, mas nós precisamos ser saudáveis para cumprir o chamado de Cristo. E um ponto importante que eu quero destacar aqui nessa noite, é que nem todos são iguais. Isso é um fato. Mas em que sentido eu quero dizer isso? No sentido de frutificar. O Senhor Jesus, em Mateus 13:23, disse assim: mas o que foi semeado em boa terra, é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Não me responda, pense aí, qual é o teu índice? Você é o índice 100? Você é o índice 60? Ou você é o índice 30? Qual é o teu índice de frutificação? Tem muita gente que está feliz porque produz 60. Outros estão felizes porque produzem a 30. Mas eu quero, queridos, particularmente dizer para vocês que eu creio que Deus quer que cada cristão, que cada homem e mulher que teve um encontro genuíno com o Senhor Jesus Cristo, seja frutífero a ponto de produzir 100 por um. Deus quer que você e eu sejamos frutíferos. Eu creio nisso. Mas como faremos para a gente poder ser frutífero? Aumentar de nível, de 30 para 60, de 60 para 100. Primeira coisa, tem que haver uma inconformidade, né? Querer sempre mais. Querer mais de Deus. Querer mais da palavra do Senhor. Mas há um caminho que é apresentado por nós na palavra, para que a gente possa aumentar de nível. E eu quero te falar aqui, querido, com toda a convicção. Não importa se você está aqui há 1 ano, há 3 meses, há 1 mês, acabou de chegar, ou se você tem caminhado conosco já há muitos anos. Eu creio que Deus quer que você aumente de nível. Eu creio que Deus quer que você cresça. E o caminho para o crescimento, vamos chamar de vida crucificada. Paulo diz, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Vida crucificada. E vida crucificada fala de uma vida que está sendo entregue por inteiro ao Senhor Jesus. É uma entrega plena, é uma entrega completa, é uma entrega em obediência e humildade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, fala o seguinte: logo, já não sou eu quem vive,
mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Veja a audácia de Paulo, veja a convicção que ele tinha. Eu digo audácia porque tem que ser muito corajoso para dizer que agora a vida que ele está vivendo não é a mais sua. Ele tem Cristo vivendo em si, de modo que as suas ações, as suas práticas, o seu modo de ser, está totalmente comprometido com o senhorio de Cristo. E a gente, quando olha para o Senhor Jesus, pela palavra nós observamos que o Senhor Jesus foi absolutamente humilde e obediente ao Pai. Um dos textos que revelam essa obediência e humildade é Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8. Diz assim, mais uma vez o apóstolo Paulo escrevendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então Paulo diz que Cristo, que é o nosso modelo, nosso referencial, ele abriu mão de si mesmo, ele abriu mão da sua vontade, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então Cristo assumiu a cruz para si. Quando ele está no Getsemane, orando ao Pai, naqueles momentos finais, antes de ser preso, injustamente julgado, acusado e sentenciado, ele diz: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, olhando para Jesus, nós temos uma noção clara de alguém que propôs assumir a cruz em sua vida, porque Jesus foi obediente, então ele abriu mão de si mesmo, ele se humilhou, ele se sujeitou à vontade do Pai. E a Bíblia está dizendo para você e para mim que nós precisamos assumir a mesma condição de Cristo, o mesmo posicionamento de colocar a nossa vida na cruz juntamente com ele, de assumir a nossa cruz como sendo a vontade do Pai. Porque a vida crucificada é uma vida totalmente dedicada a servir a Cristo. É claro, irmãos, que a gente muitas vezes fala, canta algumas coisas, né? Tem uma canção que a gente canta aqui que, né, estou me consumindo, estou gastando a minha vida, mas na verdade, nós muitas vezes queremos salvar a nossa vida. Nós não queremos gastar a nossa vida. Mas é um aprendizado que nós precisamos adquirir, porque o apóstolo Paulo entendeu o significado de uma vida dedicada a Cristo, e ao dedicar-se a Cristo, ele se entregou, porque Cristo fizera primeiro, Cristo se entregou primeiro, Cristo abdicou primeiro, Cristo se humilhou primeiro, Cristo tornou-se um modelo, um referencial para cada um de nós. E o chamado bíblico para a igreja é para que a igreja viva uma vida crucificada. É um chamado para você e é um chamado para mim. E não é fácil, é um grande desafio, queridos. É um grande desafio. Mas é um chamado de Deus para nós. A Bíblia sustenta a ideia de progredir rumo à perfeição espiritual. Filipenses 3,12. O apóstolo Paulo diz assim: não que eu o tenha já recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo
para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. A própria Bíblia diz para você e para mim que devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a ideia de crescimento, de progressão, de avanço, e tudo isso é um grande desafio para nós, porque exige da gente. E qual é a exigência da vida crucificada? Ser mais parecido com Jesus. É o teu desafio e o meu. A Bíblia está chamando você que confessou a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Você que fez a profissão da fé, que creu no teu coração e confessou com a sua boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou, que Ele entregou na cruz a sua vida em teu favor. Há uma chamada de Deus para nós, uma convocação, para que sejamos mais parecidos com Jesus. Há um chamado na palavra, para que a gente pense como Jesus. Há um convite, um desafio na palavra, para que ao agir, a gente possa agir como Jesus agia. Este é o alvo do cristão, ser parecido com Jesus. Esta é a convocação que a palavra de Deus faz para nós. Em um mundo que diz para você e eu satisfazermos os desejos do nosso coração, em um mundo voltado para o prazer, em que as pessoas não querem renunciar, em que as pessoas não querem abrir mão do pecado. Pecado. Existe essa palavra pecado ainda, irmãos? É, pecado. E a Bíblia diz que o pecado leva o homem para longe de Deus. Vivemos numa sociedade onde não querem que exista essa palavra, porque as pessoas não querem se sentir culpadas. Não fale pecado. Não usa nem mais o termo adultério, agora é uma fé. Agora é o crush. Agora é o ficante. Não se fala mais do pecado, porque as pessoas não querem se sentir, isso é muito pesado. Inclusive em algumas igrejas, que Deus tenha misericórdia da nossa, já existem algumas palavras que estão sendo removidas. Ano passado eu compartilhei aqui com os irmãos de uma determinada igreja que começou a abolir determinadas palavras para que as pessoas que a frequentem não se sintam constrangidas. Eu não sei o que João Batista faria em nosso meio, porque ele elogia logo sua cobra, né? E o elogio de João era cobra, sua jararaca. Porque o Evangelho confronta a gente, e a gente vive num mundo em que o confronto está sendo repelido, em todas as áreas, até mesmo no sentido da nossa existência, porque a gente foge daquilo que incomoda a gente. E o que nós temos? Uma geração de gente que não sabe lidar com dor, não sabe lidar com o incômodo da vida. Mas a vida não está preocupada com isso. A vida vai incomodar, a vida vai fazer doer. E se você não se preparar para isso, tu vai sofrer. E ponto. Então, ser mais parecidos com Jesus é o que a palavra de Deus fala para nós. E isso começa com uma coisinha: crucificação. Toda a essência da perfeição espiritual está inteiramente relacionada a Jesus Cristo. Não existe cristão sem cruz. Onde está a tua cruz, irmão? Não olhe para o seu esposo, nem para a sua esposa. Não faça isso.
Não olhe para o seu filho, nem para a sua filha. Não é isso. Aonde está a tua cruz? Tem crente que não sabe nem onde anda a sua cruz mais. Cruz, pastor, que é isso? Hein? Existe isso ainda? Tinha uma coisa que eu gostava da igreja tradicional, que era uma cruz na parede. Porque isso faz lembrar para nós que ser cristão é morrer. A vida eterna é dada àqueles que recebem a Jesus. Tozer até diz que há uma incompatibilidade, porque quem está na cruz está vivo. Cruz é para morrer. E a morte que a Bíblia fala para você e para mim é a morte do eu, da minha vontade. Embora também fale da morte eterna para aqueles que não receberam o Senhor como Senhor e Salvador. Mas o fato é que a vida de Deus se revela em nós. Paulo fala aqui em Romanos 6, verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Viveremos a vida eterna, é claro, mas uma vida com Cristo é uma vida crucificada. E se nós queremos ser uma igreja que cresce com saúde, precisamos de membros, discípulos, homens e mulheres, que assumam esta posição, como o Senhor assumiu, de se humilhar e obedecer, de se colocar diante de Deus e dizer: Pai, cumpra em mim a tua vontade. Cumpra em mim o teu querer. Para que a gente ouse dizer como Paulo: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Queridos, que declaração poderosa. E quando você vai estudar a vida de Paulo, você percebe que existe ali uma concordância daquilo que ele fala e daquilo que ele vive. O nosso objetivo aqui como igreja não é só falar, irmãos, mas é viver aquilo que nós falamos. E como nós precisamos viver aquilo que falamos. Eu preciso e você precisa. E a convocação da palavra de Deus para nós hoje é esta: uma vida na cruz. Pastor, dói, eu sei que dói. Pastor, é difícil, sim, é difícil. Pastor, como é que eu faço? Se entregue. Porque Cristo se entregou. Paulo diz que ele assumiu a forma de servo. E a palavra servo aqui é escravo. De Senhor da eternidade, de eternidade a eternidade, ele assumiu a forma de homem. Para servir ao Pai. Se o Senhor Jesus Cristo fez isso, irmãos, você e eu também podemos fazê-lo. E vou te dizer uma coisa: Ele sabe das nossas fraquezas. Por isso a Bíblia diz que Ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo está conosco para nos ajudar. O Espírito Santo está ao nosso lado. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo está ministrando ao nosso coração para nos dar graça e nos ajudar nessa caminhada. Então, nós não estamos sozinhos diante deste desafio. Temos o próprio Cristo, o autor aos Hebreus, e eu estou concluindo aqui, diz que Cristo adentrou no santuário celestial, como o nosso sumo sacerdote, para que na presença do Deus vivo, Ele interceda por nós. Meu amado e minha amada, a Bíblia é clara, o Senhor Jesus Cristo está intercedendo por nós, diante do Pai. Então nós temos o Espírito Santo movendo em nós. Nós temos a intercessão do Filho, Jesus Cristo, e temos a aceitação do Pai, porque a Bíblia diz que fomos justificados mediante o sangue derramado na cruz, o sangue de Jesus, de modo que possamos nos apresentar diante de Deus, como se nunca houvéssemos pecado.
porque fomos limpados, justificados, não tem acusação, não tem pecado que possa nos impedir, uma vez que nós estamos em arrependimento e servindo ao Senhor. Então a convocação para você nessa noite, para mim, uma vida crucificada, que é uma vida de entrega, uma vida totalmente dedicada a servir a Jesus Cristo. Querido, eu quero convocar você para este ano de 2025. E não somente neste ano, mas se até agora, de repente, você teve aí situações em que você teve dificuldades, que você proponha no seu coração, que você coloque como alvo da sua vida, que você vai dedicar a sua vida ao Senhor, e que você vai glorificá-lo na sua vida profissional, na sua vida estudantil, na sua vida familiar, nos seus negócios, no seu dia a dia. Você vai viver uma vida que glorifica Jesus, uma vida crucificada. Vai morrer para si mesmo e vai viver para Deus. E este é um ambiente muito propício para isso. Por quê? Porque temos aqui o pão e o cálice. É a renovação da nossa aliança com Deus. E hoje você pode vir à mesa para tomar o cálice, comer do pão e confirmar mais uma vez a disponibilidade, a disposição do teu coração em caminhar com o Senhor. Você não está só nessa caminhada. Deus é contigo para te ajudar. Você não está sozinho. A graça do Senhor está sobre a tua vida. Você não está sozinho em meio a essa caminhada. Deus está presente na sua vida por meio do seu Espírito que foi colocado em você. Então, irmãos e irmãs, essa convocação feita a nós é algo possível para você e para mim. Basta que você decida: eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero uma vida com Cristo. Eu quero glorificar a Deus, glorificar a Cristo. Eu quero honrar o nome do Senhor. Antes de nós cearmos, eu quero fazer 2 momentos. O primeiro deles é um momento de oração. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora.